A administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos trabalhistas, em caso de comprovar falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Ou seja, se houver falha na fiscalização e podendo ser comprovado isso, a administração, sim, pode se responsabilizar, tanto solidariamente como subsidiariamente. Olá! E hoje, véspera de feriado, estamos trazendo aqui no Boletim Diário ela que já é uma grande amiga nossa aqui. É gestora pública, especialista em licitações e contratos, com ênfase em terceirização de mão de obra. Seja muito bem-vinda. Pela segunda vez, aqui no Boletim Diário, a professora Rita Verônica. Mas antes de começar este vídeo aí com a nossa grande amiga Rita Verônica, eu quero só fazer um alerta aí para você. Caso você é de Pernambuco e região, não deixe de participar da feira Hospital Med. É de 19 a 21 de outubro, as inscrições são gratuitas, está aparecendo aqui embaixo, e a Forset vai ministrar vários workshops sobre a nova lei de licitações, com vários especialistas. E dia 21 vai ter até o professor Rony Charles. Você não vai perder, né? Agora confira o vídeo com a nossa amiga Rita. Olá, Ricardo, Matheus, Aline. Gente, muito obrigada pelo convite. Muito, extremamente feliz de estar aqui com vocês novamente e honrada, né? Com tantos nomes de peso que vem aqui e eu tendo recebido esse convite por vocês, estou muito feliz, muito honrada. O público da Forset também, muito obrigada pela receptividade de sempre. E é isso aí, estamos aqui para contribuir um pouco, né, para participar desse momento, nessa missão incrível que a Forset tem em disseminar conteúdo com qualidade, com pessoas no nível altíssimo. Então, a gente vem aqui para contribuir um pouquinho também. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E eu que agradeço também, Rita, não só por ter aceito aqui a nossa agenda, mas a sua disponibilidade, sempre divertida. É um prazer trazê-la aqui mais uma vez, ainda mais com o tema que você sugeriu aí, que eu já quero fazer um alerta aí. Atenção para tudo o que você está fazendo dessa vez. Olha o tema que a Rita trouxe aqui, já vou transformar em pergunta: como minimizar riscos trabalhistas na nova lei? Rita, o espaço é todo seu. Ô, Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Pois é, pessoal, a gente vem trazendo esse tema, um tema que tem me atraído bastante, né? Riscos contratuais e com ênfase naquilo que eu já trabalho há 10 anos, que é serviços com demo. Primeiro, antes de entrar no tema específico, eu gostaria de contextualizar aqui o conceito de riscos, né? O Tribunal de Contas traz para a gente que risco é a possibilidade de acontecer algo que tenha impacto nos objetivos daquele contrato, ou seja, tudo aquilo que pode representar um problema ou um fator impeditivo para alcançar a efetividade e os objetivos daquele contrato. E eu gosto muito de usar uma frase do professor Paulo Alves, né, nosso grande mestre, uma grande referência na governança da administração pública, que ele diz o seguinte: onde há objetivos, há riscos. Então, inclusive, eu pedi autorização dele para usar essa frase, ele autorizou. Quando eu disse que vinha para a Forset, ele de pronto autorizou. Então, onde há objetivos a serem alcançados, há riscos. Então, num contexto geral, risco seria isso, aquilo que pode causar um problema, um fator impeditivo, né? Na efetividade do contrato. Então, e riscos, ele está interligado totalmente com a governança. Ele passeia desde o planejamento, no ato de você planejar uma licitação, até a execução, com a fiscalização contratual. Tem o decreto da governança que trata disso, tem uma instrução normativa em conjunto do Ministério Público com o CGU, que trata dessa perspectiva também. Aí vem a IN 05, que nos diz o seguinte:
no artigo 25, o gerenciamento de risco consiste em você identificá-los, né, avaliar o nível de risco, administrar e controlar possíveis eventos que venham impactar no objetivo daquele contrato. Então, você vê que gestão de risco, gerir risco, ele passeia por várias legislações de vários anos, associado com a governança, foi trazido pela IN 05, e em seguida vem a nossa lei, né, a lei atual, a nova lei de licitações, que vem com o peso do dever. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco. Você vê a importância de você gerir risco. O artigo 169 da nova lei traz dá essa ênfase à gestão de risco, né? Essa constância, essa permanência de você estar gerindo possibilidades de ocorrer riscos. E trazendo para a nossa temática, que é direcionado para serviços com demo, primeiro a gente vai conceituar o que são serviços com demo, que são serviços com demos e suas características. Serviços com demo são aqueles serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. E ele possui três características, três particularidades, né? Três características particulares. Primeiro, os empregados da contratada, eles têm que ficar à disposição das dependências da contratante na prestação do serviço. Ou seja, um serviço de recepção, por exemplo. A recepcionista tem que ficar nas dependências do órgão. Não pode estar em outra localidade. A segunda característica é a contratada não compartilhar recursos humanos nem materiais disponíveis em contratos simultâneos. Por exemplo, um serviço de limpeza. Os ASGs e os possíveis materiais utilizados nesse contrato. Eles têm que ficar apenas naquele contrato. Eles não podem ser compartilhados, disponibilizados em outros contratos simultâneos. E a terceira particularidade que a nova lei trouxe, já incorporando desde a IN 05, é que a contratada possibilite fiscalização pela contratante e pelo órgão quanto à distribuição de controle e supervisão de recursos humanos alocados àquele contrato. Então, quando a gente fala dessa exclusividade de dedicação de mão de obra, associada a possíveis riscos de processos trabalhistas e questões previdenciárias, a gente associa logo com o quê? Dedicação de mão de obra com processos. Então, falta de pagamento de salários, falta de recolhimento de benefícios, que muitas convenções coletivas e acordos coletivos trazem isso, como vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, direitos trabalhistas, como férias, 13º, recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários, e outros que a convenção, porventura, possa trazer também referente àquela função específica. Associado com esses problemas, desses encargos e benefícios e obrigações trabalhistas, com estatísticas apresentadas pelo TST, por exemplo, hoje, Ricardo, 98% dos processos trabalhistas de todo o planeta estão no Brasil. A fonte eu deixo até no materialzinho que estou deixando disponível aqui para vocês, e o pessoal, se tiver interesse em acessar, está lá a fonte. E também o TST, de 2021 para 2022, houve um acréscimo, aliás, 2020, perdão, para 2021, um acréscimo de quase 21 mil ações trabalhistas. Você imagina o que é isso? E associado a isso também está a Justiça do Trabalho, que hoje tem quase 2 milhões de processos sem resoluções. Todas essas fontes estão disponíveis nesse material. Então, com a administração associada a essa possibilidade de risco de processo trabalhista, com esses números altíssimos, o que a administração pública fez? Tentar se respaldar de alguma forma,
né? De se resguardar, de ser associado nesses processos. Aí vem o artigo 121 da nova lei, trazendo que somente, veja bem, somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais daquele contrato, na execução do contrato. Porém, no tocante à dedicação exclusiva de mão de obra, o parágrafo 2º diz o seguinte, desse mesmo artigo na nova lei: a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos trabalhistas em caso de comprovar falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Ou seja, se houver falha na fiscalização e podendo ser comprovado isso, a administração, sim, pode se responsabilizar, tanto solidariamente como subsidiariamente, como traz essa ênfase no artigo 121, parágrafo 2º. No parágrafo 3º, e aí é onde a gente vai entrar na temática do que a gente se propôs a conversar aqui com vocês, a própria lei traz medidas de assegurar o cumprimento dessas obrigações, justamente para elas não sofrerem possíveis processos, responderem solidários subsidiariamente possíveis processos lá na frente. Quais são essas medidas que possam mitigar ou minimizar esses riscos de processos futuros? Primeiro, ele traz exigir que você pode colocar tanto no edital como em seu contrato, né? Exclusivamente nesse regime de serviço, né? Exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias. O que isso quer dizer para a gente? Houve falha no recolhimento das verbas rescisórias de algum colaborador, de algum empregado, a administração pública aciona o seguro ou recorre à caução ou à fiança bancária para cobrir aquilo. E aí é onde é que vai estar a efetividade da fiscalização. Ela detectou o risco, ela viu o que podia causar lá na frente e ela acionou a solução. Outra medida também é condicionar o pagamento à comprovação de quitações trabalhistas vencidas relativa àquele contrato. O que isso quer dizer para a gente? O órgão está dizendo, empresa, comprove que você me pagou aos colaboradores, que eu te pago a fatura. Isso quer dizer dessa forma. A terceira é efetuar o depósito dos valores em conta vinculada. Ora, conta vinculada, gente, é uma temática que eu amo muito, porque eu sou muito fã da conta vinculada. Conta vinculada é uma medida, uma ferramenta muito importante que eu considero, que ela associa o contrato com a empresa, o órgão abre uma conta vinculada referente àquele contrato com a empresa e vai recolhendo os percentuais permitidos pela IN 05, certo? Hoje o que rege a conta vinculada é a IN 05. Os índices, né, dela. Então, ele retira esses índices e guarda. É tipo uma poupança forçada que a empresa faz, administrada pela administração pública. Então, chegou o momento de pagar férias. Aí a empresa faz o quê? Motiva o órgão. Eu estou precisando pagar as férias desses funcionários. Aí ele vai lá, eu estou precisando desse valor, comprova aqueles valores, né? Aí o órgão libera daquela conta, que aquela verba já foi retida e passa para a empresa e a empresa paga os funcionários. Então, isso é para rescisão, para 13º, para férias. Ele tem esse grande gancho. E eu acho isso super importante porque ele respalda os três protagonistas, digamos assim, de um contrato com serviço demo. Tanto respalda a administração pública, que ela fica assegurada que aquilo vai ser recolhido, a empresa, porque foi feita uma poupança forçada para aquilo, para aquele fim, né? E o colaborador, que fica a certeza que vai receber. Então, eu acho a conta vinculada extremamente importante,
né? Eu gosto muito realmente de conta vinculada. E ao final do contrato, o valor residual volta para os cofres da empresa corrigido. Então, isso é fantástico. Eu acho isso realmente foi muito assertivo. Essa medida foi muito assertiva da administração pública, porque se respalda, segura o colaborador e dá subsídio à empresa de realmente recolher aquele benefício, né? Aquele direito do trabalhador. Outro tópico que mitiga também, que minimiza os riscos de processo futuro, é o seguinte: em caso de inadimplemento, o órgão efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidos do pagamento devido ao contratado. Eu não sou particularmente assim, eu vejo uma incoerência nesse tópico especificamente. Isso assegura, o órgão assegura. Respalda ele para ele minimizar processos futuros, respalda. Porém, eu sou meio reticente com esse tópico, porque foge um pouquinho da coerência da licitação, do certame. Ora, se o órgão fez um certame para não ter problema com aqueles serviços, aquela função, digamos assim, recepcionista, né? Vamos tocar de novo em recepcionista. Eu não quero ter problema com recepcionista. Aí termino eu, órgão, me preocupando em pagar porque a empresa não recolheu. Aí efetuar o pagamento direto aos colaboradores, que isso é uma dor de cabeça terrível, o recolhimento de encargos previdenciários trabalhistas. Então, fugir um pouco da coerência da licitação, ele tendo que aplicar essa medida. Porém, é uma medida que minimiza impactos futuros de processos, né? A outra medida também muito que a nova lei traz é estabelecer que valores destinados a férias, 13º, ausências legais e verbas rescisórias sejam pagos através de fato gerador. O que vem a ser fato gerador? Fato gerador é outra ferramenta feito conta vinculada, se desconta da planilha de formação de preço, esses tópicos específicos, tópicos que tem na planilha de férias, desconta, recolhe, a administração recolhe, mas já não recolhe para uma conta vinculada entre empresa e contrato, recolhe para os cofres do próprio órgão. Veja que a sistemática, a operacionalização é de outra forma. Esses tipos de verbas são recolhidas para os cofres do órgão. Então, isso já é deduzido da fatura. E a empresa precisa pagar primeiro para depois apresentar para o órgão e reaver aquele dinheiro. Eu acho isso meio contraproducente, porque tanto é um trabalho absurdo para o órgão, pontuar só aqueles tópicos e descontar de um por um de funcionário. Olha, você veja, Ricardo, se for um contrato com 300 pessoas, que às vezes acontece, de uma secretaria inteira, então, fica muito contraproducente para o próprio órgão. E, além disso, a empresa primeiro tem que pagar para depois ter o dinheiro de volta. Isso vai mexer muito com o fluxo de caixa. Eu, particularmente, conheço empresas que, quando vê numa licitação que é fato gerador, ela nem participa. Não participa porque não tem interesse, porque realmente é muito problemático isso para a empresa, para os cofres da empresa. Agora, outros fatores que vêm acarretar possíveis causadores de riscos são tópicos no seguinte: planejamento inadequado, né? Isso pode causar, então a gente tem que ter muito cuidado na fase de planejamento, gerir direitinho os riscos que aquele contrato possa trazer, enfim. Estimar preço ineficiente. Ricardo, isso tem problema demais, assim. Eu acho assim, é muito problemático você, por exemplo, querer fazer pesquisa mercadológica com serviço de dedicação exclusiva. Ora, dedicação exclusiva tem a particularidade de usar aquela planilha de formação de custos. Ela é temida por muitos. Mas eu amo de paixão, eu gosto de verdade, é uma temática que eu gosto realmente.
a planilha. Então, essa planilha tem que ser específica para aquela função, tem que ser específica para aquele orçamento do órgão. O órgão tem que estimar o valor máximo a se pagar através da elaboração dela e não de preços de outros, referências de outros. E, enfim, uma seleção de empresas que não podem assumir o contrato, que não tenham qualificação adequada para assumir o contrato, colaboradores e quantidades e qualificações inadequadas, não designar fiscais de contratos consequentemente, a ausência de plano de fiscalização, e essa fiscalização se torna ineficiente e ineficaz, e o não cumprimento desses tópicos trabalhistas que a gente citou, né, agora há pouco. E quais seriam, para chegar na reta final aqui da nossa conversa, do nosso papo, para este momento, os remédios para isso? Quais seriam os remédios que nós poderíamos citar aqui que minimizam isso? Alguns já citados, mais atrás, que a gente citou, como conta vinculada, fato gerador, uma efetiva e constante fiscalização contínua, né? Uma gerência de risco contínuo, desde o começo do planejamento, pela seleção de fornecedores e a gestão contratual, e sanções. Eu acho que, assim, quando você mexe com o bolso, mexe com o orçamento, aí isso traz problema. A empresa fica mais atenta a cumprir e não sofrer possibilidade de riscos trabalhistas futuros. Então, era isso para esse momento que eu trouxe, né, Ricardo, para a gente bater esse papo. E me coloco à disposição. O material que eu trouxe está bem mais extenso, né? Tem mais, ele abrange um pouco mais de conta vinculada, fato gerador, enfim, fala da fiscalização, e me coloco à disposição de vocês, do seu público. Agradeço demais aqui a participação e o convite. Ô, Rita, eu que agradeço a sua participação. O combinado era só uma entrevista, mas ela trouxe uma aula aqui para nós, e uma aula que quase falta o certificado, aí só faltou o certificado, viu, Rita? Por quê? O material, você que acompanha aqui os nossos vídeos, você tem disponível aí, eu não sei em que plataforma você está vendo, mas geralmente a gente coloca aqui na descrição do vídeo o material preparado aí pela professora Rita Verônica, e também não deixe de segui-la aqui no Instagram. Está aparecendo aí para vocês. Isso. Ela sempre Muito está obrigada. aí várias lives, né, Rita? Trazendo aí amigos também para falar sobre a temática licitações públicas. E aí fica o convite para você que acompanha. Ô, Rita, você quer falar aí sobre o seu Instagram? E eu vou te dar uma dica aqui, porque bastante gente está ouvindo agora o nosso canal aqui no carro, acaba jogando lá espelhando, né, dentro do veículo, e vem ouvindo aí as entrevistas. Então, se você puder falar aí qual que é o seu Instagram, para que o pessoal possa te seguir lá também, por favor. O Instagram está passando aqui embaixo. Nosso amigo Matheus me deu esse presente, está passando o Instagram aqui embaixo, mas é Rita _Verônica _Carneiro _Leão, né? E lá eu estou postando periodicamente assuntos sobre licitação no contexto geral, com ênfase realmente em terceirização de mão de obra. Questões de documentação, de participação, o que é mais pedido, os riscos que isso... Então, a gente está sempre postando e divulgando e propagando informações que possam ajudar nossos amigos, né? Fazendo cursos também, preparando cursos, dando consultoria, tanto na esfera pública como privada. Então, é isso, Ricardo. Mais uma vez, muitíssimo grata mesmo pela oportunidade, grata pela sua audiência, que eu sei que a audiência da Forset é imensa, e muito espero ter contribuído. E qualquer dúvida, podem me procurar no Instagram, manda um direct, qualquer coisa, sobre planilha. O pessoal tem muita dúvida sobre planilha, a planilha é muito temida, e eu sempre estou ajudando, sempre estou procurando minimizar essa feiura que a planilha tem para muitos. Então, é isso, meu amigo. Muito obrigada. Rita, eu também agradeço aqui em nome de toda
a família Forsetti e reforço aqui o convite. De repente, você que está acompanhando aí, a Rita, né? Você ouviu aí falar serviços com demo? O que que é isso? Prestação de serviços É um com nome demo? feio, né? Quer saber um pouco mais? Siga lá a professora, ela sempre fala sobre isso e com certeza vai esclarecer aí as suas dúvidas. Agende lá, mande um direct, com certeza ela vai responder você aí. Rita, muito obrigado por mais uma vez participar aqui, ainda mencionando o nosso grande amigo, o professor Paulo Alves, né, que fique registrado aqui também, nosso amigo em Exato. comum. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação Estação. também é o negócio delas. Nosso negócio, exato. Obrigada, gente. Um beijo.